início de 2022, o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional que incluiu a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. O texto também estabeleceu a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais. No artigo 5º de hoje, nós vamos ver o que isso significa e como esse direito fundamental vai impactar o nosso dia a dia. A Constituição diz que é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Sobre o tema, eu converso hoje com Flávia Bahia, advogada especialista em Direito Constitucional e professora da matéria. E com Alexandre Veronese, professor especialista em Direito Digital da Universidade de Brasília. Muito obrigada pela participação de vocês. Doutora Flávia, explica aí pra gente o que são esses dados pessoais que estão sendo ainda mais protegidos. Muito bem, primeiro uma alegria estar aqui nesse programa maravilhoso, artigo 5º, grande artigo da nossa Constituição. Dados pessoais são aqueles em que é possível se identificar uma pessoa. Dados relacionados ao seu nome, ao seu CPF, dados relativos ao endereço, e-mail, contato telefônico, dados ainda sensíveis, ainda mais que merecem uma proteção, como dados relativos à orientação religiosa, orientação sexual, opção filosófica, política. Esses dados são considerados pessoais, dados que pertencem ao indivíduo, e agora receberam essa proteção ainda mais especial com a Emenda Constitucional 115. Doutor Alexandre, como esses dados podem ser usados em fraudes quando são vazados de forma indevida aí? Gostaria de agradecer bastante a oportunidade de estar com vocês no programa Artigo 5º, que trata exatamente dos nossos direitos fundamentais individuais. Então, é uma alegria. Seria importante mencionar que a proteção de dados pessoais é uma disciplina jurídica que tem caráter técnico. Então, eu costumo dizer que a proteção de dados pessoais ela é irmã gêmea da cibersegurança ou da segurança cibernética. Quando a gente fala em proteção de dados pessoais, a gente também precisa pensar exatamente num marco de proteção técnica dos dados pessoais que estão licitamente armazenados em determinados servidores, estão sendo licitamente tratados, mas que podem ter um uso ilícito, ser utilizados em fraudes, né, por conta, né, do vazamento. É uma parte que eu acho que é muito relevante da gente pensar. Como é que isso pode ser feito? Né? Esses dados podem ser usados por malfeitores para realizar cadastros indevidos, enfim, para contrair obrigações em nome do real titular, né, desses dados. E que tipo de prejuízos isso pode causar para os donos dos dados, doutor Alexandre? Eu vou dar um exemplo concreto, né? Hoje, muito recentemente, aqui em Brasília, a gente sofreu uma onda de utilização de dados pessoais obtidos de forma, né, não necessariamente ilícita, mas para fins ilícitos. Eram dados de processos judiciais nos quais os malfeitores pegavam essas informações, esses dados pessoais, sabiam que a pessoa tinha um processo tramitando na justiça e ligavam, né, tentando convencer a pessoa a pagar boletos, justificando que seria o único modo de receber um recurso obtido numa ação judicial ajuizada pelo sindicato. Doutora Flávia, e essa proteção, ela acontece de forma geral para todos os nossos dados ou alguns precisam de maior privacidade, outros de menos? Bem, os dados pessoais, eles são de diversas naturezas, né? Dentre eles, nós temos os dados chamados de sensíveis, né? Como eu mencionei, questões sobre religião, dados genéticos, dados associados à nossa saúde, que merecem receber do legislador, porque o que está em curso é uma mudança, não é? Uma mudança que ainda levará, na minha opinião, alguns anos para se concretizar, talvez algumas gerações. Mas sim, há dados que precisam ser ainda mais tutelados, porque são relacionados à nossa vida, à nossa autonomia, à nossa liberdade. Eu acho que a proteção de dados sozinha na Constituição, é claro que reforça a segurança jurídica, a nossa liberdade, mas é preciso que, associada a essa proteção,
a gente tenha também mudanças de políticas públicas, porque a desigualdade social, econômica do país pode acabar trazendo uma dificuldade para que o próprio cidadão se conscientize que ele é titular desse direito, né? Há dados dos mais simples, né, a dados mais, como disse, sensíveis, dados que dizem respeito muito mais à nossa intimidade, que não podem ser vazados, que não podem ser compartilhados, né, dessa forma sem proteção. Mas eu acho que a mudança, não sei se o professor concorda, mas a mudança ela ainda está em curso. É um pequeno, né, movimento em torno de algo que precisa ser muito maior, que mexe com a cultura, que mexe com a política, que mexe com a atuação dos nossos governantes também nessa conscientização coletiva. É algo que exige, como a Flávia colocou, uma postura no sentido de conscientizar as pessoas, né, de treinar. Quando a gente falava sobre os problemas que a internet trazia, por exemplo, das crianças acessando conteúdos indevidos, ou mesmo do cidadão, para conseguir se informar nessa verdadeira infodemia, né? Essa expansão louca de informação que a gente tem que coloca em risco, né, a verdade. A gente falava de um conceito que em inglês é indicado como digital literacy, né? Que é de difícil tradução, mas basicamente é isso, é instruir as pessoas para que as pessoas possam exercer os seus direitos. Essa é uma postura de políticas públicas que a Flávia colocou e que eu acho crucial para o Brasil e para a América Latina nesse momento, né, desse desenvolvimento histórico. E vamos ver agora uma pergunta enviada para a nossa produção. O que é a proteção de dados pessoais e privacidade? Doutora Flávia responde para a gente aí essa pergunta tão importante. A proteção, a tutela, o armazenamento, o gerenciamento desses dados que são facilmente acessados por empresas, pela tecnologia, dados que nós colocamos lá. Quando vamos fazer uma compra, quando preenchemos, né, algum link para obtenção de um cupom de desconto, trazendo aqui de forma bem simples, né? É preciso gerenciar adequadamente, armazenar esses dados, porque hoje em dia o que nós temos muitas vezes é uma troca, muitas vezes inclusive, né, envolvendo valores sobre os dados nossos, os dados das pessoas. Então, é preciso proteger o gerenciamento desses dados, a coleta, o armazenamento, porque o que está em jogo, né, a nossa intimidade, a nossa privacidade, manifestações da nossa personalidade. Doutor Alexandre, e antes dessa garantia constitucional aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já estabelecia algumas normas aí, né, para assegurar o direito à privacidade dos cidadãos. A LGPD, ela também abrange o tratamento de dados aí por órgãos e empresas públicas? Sim, isso foi uma conquista importante, né? Eu, contemporaneamente, estou estudando os marcos jurídicos de outros países da América Latina e foi algo bastante relevante da nossa lei, sancionada em 2018, dela incluir a proteção de dados pessoais dentro, pelos tratamentos feitos nos órgãos públicos. Que havemos de convir, né, é uma das grandes, né, talvez um dos maiores tratadores de dados pessoais ou controladores de dados pessoais, para usar uma expressão técnica, né, é o Estado brasileiro nas suas três esferas e nos seus três poderes, né? Então, é só imaginar o que um prontuário médico pode ter de acesso num SUS, num programa como o Conect SUS, que você vai ter uma dimensão da transversalidade de como esses dados eles são tratados. E a responsabilidade objetiva do Estado está presente no texto constitucional, no artigo 37, parágrafo 6º, e creio que agora ainda temos, né, uma preservação ainda maior e uma possibilidade de responsabilidade jurídica também, né, mais efetiva contra os órgãos estatais, pelo manuseio indevido dos nossos dados, pela falta de proteção. E aí temos uma outra questão, né? É preciso verificar também como o judiciário vai tratar esse novo direito, né? Se as demandas judiciais também não vão aumentar. Eu acho que preventivamente a proteção, a tutela anterior,
ela tende a gerar para a sociedade, para o indivíduo, creio que uma proteção muito maior, porque a gente não pode pensar no caráter reparatório apenas, né? Nós precisamos realmente nos situar, como disse o professor Alexandre, como titulares, né, dos dados, exigir a responsabilidade e tomara que isso aconteça e não demore tanto tempo, porque a nossa Constituição é muito generosa, saúde, educação, assistência, previdência, alimentação, transporte, que os dados pessoais não se transformem em meios mais programáticos, né, de atuação governamental. Doutora Flávia, como é que funciona a fiscalização por parte do Estado para evitar o vazamento de dados? A LGPD criou uma agência reguladora, reforçando a fiscalização por meio do Estado regulador. Creio que aqui nós temos também, em termos constitucionais, a possibilidade de que o cidadão acesse por meio do direito de petição, previsto na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 34, não é? Exigindo também a fiscalização. As demandas judiciais, preventivamente, repressivamente, também atuarão na tutela desses dados. Agora, é preciso uma consciência pública de que a proteção, o armazenamento, tudo isso precisa ser feito. E antes de fecharmos esse bloco, vamos ver mais uma pergunta de telespectador. Qual a diferença entre a proteção de dados prevista na LGPD e a prevista na Constituição Federal? A proteção de dados na nossa Constituição, ela é mais ampla, não é? Ela é mais abstrata. O texto diz, no artigo 5º, inciso 79, que nós temos o direito aos dados pessoais. A LGPD, em vigor há mais tempo do que a emenda 115, desdobra esses dados. Divide dados pessoais em dados sensíveis, ou seja, traz, né, princípios mais específicos relacionados à liberdade, autonomia da vontade, desenvolvimento, trata, né, dos dados pessoais de uma maneira mais objetiva. Doutor Alexandre, e isso fortalece a lei? Ela tem sido mais aplicada e, consequentemente, mais cumprida? Olha, o reconhecimento constitucional do direito à proteção de dados pessoais no Brasil, eu acho que ele é um passo muito importante. Por quê, né? Porque isso permite que a gente comece a falar de um sistema que, digamos assim, ganha densidade no nosso ordenamento jurídico, desde a lei ordinária, como a professora Flávia falou, até os regulamentos, né? Mas também passando digamos assim, ao ponto máximo da nossa Constituição, que é o reconhecimento de que existe um direito individual de você ser titular dos dados pessoais. Eu vou dar um exemplo internacional para justificar por que isso é importante, né? O Tribunal de Justiça da União Europeia tem algumas decisões basilares sobre proteção de dados pessoais, já uma casuística que já não é recente, é antiga, né? Comparativamente, a gente pode dizer que tem uns 10, 20 anos essa casuística. E isso teve, né, grande expressividade, grande força no momento em que a União Europeia colocou no artigo 8º da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia o direito à proteção de dados pessoais, aos dados pessoais, como um direito apartado, como um direito reconhecidamente diferente do direito à privacidade. E é exatamente isso que o Brasil está fazendo nesse momento. É tentar fortalecer um marco jurídico brasileiro em parelha com o marco jurídico do direito da União Europeia, que a gente poderia dizer que, né, é o mais detalhista em relação ao tema. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa e vamos a um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. É rapidinho. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre a proteção de dados. Sobre esse tema, eu continuo conversando com a advogada e professora de Direito Constitucional, Flávia Bahia, e com Alexandre Veronese, professor especialista em Direito Digital da Universidade de Brasília.
E a emenda constitucional 115 acrescentou o inciso 79 ao artigo 5º da nossa Constituição Federal, assegurando aos cidadãos o direito à proteção de dados, inclusive nos meios digitais. Esse mesmo inciso que vimos no início aí do programa. Então nós vamos ver agora uma matéria que foi exibida no Jornal da Justiça sobre esse tema. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, considerou que a inclusão da proteção de dados pessoais no rol de direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição é um avanço nas políticas de proteção do país, porque garante as liberdades civis dos brasileiros, que vão ter a intimidade, principalmente no meio digital, protegida. A emenda constitucional 115 foi promulgada ontem pelo Congresso Nacional. Segundo o texto, a proteção de dados pessoais passa a ser cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterada ou excluída da Constituição por se tratar de direito fundamental. A nova emenda à Constituição também impõe a responsabilidade da União para legislar e proteger os dados. Exemplares da emenda serão enviados à Presidência da República, ao Arquivo Nacional e também ao Supremo Tribunal Federal. Em janeiro, o Supremo instituiu resolução que regulamenta a própria política de tratamento de dados pessoais, seguindo os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, como transparência, segurança, responsabilização e prestação de contas. Doutora Flávia, o artigo 5º ele já previa aí uma série de garantias sobre a inviolabilidade de dados, sigilo das correspondências e comunicações. Qual a importância, então, dessa emenda? O que ela reforça? Ela reforça a nossa liberdade, a segurança jurídica, a intimidade, a privacidade, o direito ao próprio desenvolvimento. A emenda, ela veio reforçar, como você bem disse, proteções que indiretamente, implicitamente já existiam. Agora, não há dúvidas de que a proteção de dados pessoais é cláusula pétrea. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da proteção, impede que uma emenda constitucional venha, por exemplo, desproteger aquela garantia que já foi afirmada por uma lei, por uma emenda. Então, agora nós temos uma proteção individual explícita, com mais segurança jurídica, e ampliamos também o rol das cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Então, realmente, foi um acréscimo muito bem-vindo, necessário, como o professor Alexandre falou mais cedo, nos colocou num patamar também mais próximo do direito internacional, que já protege dados pessoais de uma maneira autônoma há bastante tempo. E essa emenda, doutor Alexandre, ela influencia de alguma forma os processos que já estavam em curso, por exemplo, de quebra de sigilo bancário ou algo assim? Olha, em princípio, ter um dispositivo constitucional nesse sentido, não digo assim, nessa questão de sigilo bancário, né? Até porque essa parte é uma parte omissa que a gente vai ter que regular num futuro próximo, né? Que é a utilização de dados pessoais, ou os limites da utilização de dados pessoais, a tutela da utilização de dados pessoais, para finalidade de investigações criminais e para persecução criminal. Isso é um espaço regulatório que vai ocorrer. Eu diria até que o reconhecimento desse direito constitucional vai ajudar a que a gente amplie essa discussão, assim como um fato que ocorreu nesse ano também, há pouco tempo, não sei se no final do ano passado, mas no início desse ano, que foi a adesão do Brasil à Convenção de Budapeste, que é um documento internacional importante sobre na cooperação jurídica internacional em matéria criminal. Então, nessa discussão sobre o sigilo bancário, os limites do sigilo bancário, a possibilidade de utilização, por que isso vai ser relevante? Isso vai fazer com que a gente possa ter uma análise do ordenamento jurídico de uma forma plena. Então, assim, vai ser mais fácil para, por exemplo, vou colocar isso assim para o cidadão comum, vai ser mais fácil que um recurso extraordinário tenha aceito a sua repercussão geral e possa afirmar um precedente forte para os tribunais a partir do momento em que a gente tenha esse direito reconhecido no rol dos direitos fundamentais do artigo 5º. Assim, em termos objetivos, isso vai permitir com que a gente densifique o ordenamento jurídico, seja pela via legislativa, regulando áreas que ainda não estão reguladas, como eu mencionei, né, a proteção de dados na área criminal, na percepção, nas investigações, né, segurança pública, defesa do Estado, né,
mas também permitindo que o Supremo Tribunal Federal possa abrir a sua jurisdição de uma forma ampla para os recursos extraordinários com repercussão geral. Vai ser mais fácil da gente criar essa casuística importante. Isso é muito necessário para consolidar direitos. Os tribunais definam os limites de aplicabilidade de direitos, que muitas vezes são abstratos, né, Flávio? São, assim, proteção de dados pessoais é algo que precisa ser concretizado, a gente precisa ter parâmetros. Para construir esses parâmetros, a inclusão desse inciso no artigo 5º vai ser muito relevante. E tanto o senhor quanto a doutora Flávia já falaram aqui de regulamentos internacionais que a gente está se aproximando. Estamos nos aproximando já bastante ou a nossa legislação ainda fica atrás em algumas coisas, doutor Alexandre? Olha, assim, a gente tem dado passos largos, né? Assim, o Marco Civil da Internet, para citar uma legislação que não é tão antiga, mas já pode ser considerada veneranda, né, de 2014, né? Ele derivou exatamente da necessidade de que o Brasil avançasse nessa agenda. Tá? A gente já tinha previsão no Marco Civil da Internet de que uma lei futura regularia a proteção de dados pessoais. A prescrição jurídica lá já existia em 2014. Tá? Foram 4 anos para que depois a gente aprovasse a LGPD. Aí, 4 anos depois, a gente tem o reconhecimento constitucional do direito fundamental à proteção de dados pessoais. Então, assim, a gente está avançando. A adesão à Convenção de Budapeste, ela é um dos documentos internacionais que a gente fez parte, isso é muito importante, mas a gente ainda tem outro, que é a Convenção 108+, do mesmo órgão, que é o Conselho da Europa. Então, o Brasil ainda tem um caminho a trilhar, né, no âmbito, digamos assim, da adesão aos documentos internacionais sobre a matéria, e também acho que a gente tem que estreitar, mas isso é algo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil certamente vai fazer, em cooperação com os órgãos do Executivo brasileiro no futuro, né, aumentar a nossa cooperação na região. Assuntos de predominante interesse nacional, como a proteção de dados pessoais, geralmente estão sob o comando legislativo da União. E eu vejo isso com muito bons olhos, porque evita que numa federação, né, tão heterogênea como a nossa, com tantos municípios, estados, a gente tenha legislações controvertidas no plano infraconstitucional, né, estadual e municipal. Então, concentrando na União, mas, claro, escutando estados, municípios, ou seja, numa visão federativa de cooperação e de integração, eu acho que a proteção aos dados pessoais caminha num patamar, talvez, de maior unidade, de maior preservação. Porque nós temos uma federação muito fluida, né? Então, concentrar na União, o que diz o artigo 22, é da competência privativa da União legislar, significa, em termos simples, é lei federal, né? E não lei estadual e não lei municipal. Já que a incidência, né, de leis estaduais e municipais, elas são mais regionais e locais. Então, escutando os entes estaduais e municipais, a produção legislativa federal tende, creio, a dar uma maior segurança na preservação dos nossos dados pessoais. E temos ainda mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver? Estamos preparados para violações de dados mais severas? Doutor Alexandre, estamos preparados para coibir aí isso? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta excepcional, porque a gente tem algumas violações de dados que são severas, mas têm alcance nacional. Então, a gente pode citar o vazamento de dados de órgãos públicos, né, que afetam diversos brasileiros. Mas a gente tem alguns vazamentos de dados, e eu acho que isso que eu consideraria o mais severo dos severos, que são, na verdade, de caráter transnacional. E aí é um vazamento de dados que envolve dezenas de jurisdições. Por isso que eu digo que vai ser muito importante que a ANPD e o governo brasileiro, né, comece cada vez mais a cooperar na nossa região. Porque você imagina um vazamento de dados que tenha prejudicado consumidores, né, ou cidadãos, né, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia e aqui no Brasil.
é possível imaginar uma ação conjunta desses órgãos administrativos, os 4 países têm, né? Para que eles possam chegar à mesma empresa transnacional que não deu ocaso a esse vazamento de dados, não, numa solução que seja consentânea, que seja razoável, vai fortalecer a posição. O que a gente tem hoje? A gente está construindo no Brasil um sistema moderno de proteção. É como se eu estivesse dizendo o seguinte: eu estou dando uma ferramenta para que o jurídica, né, o ordenamento jurídico e administrativo com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Agora, o que a gente vai fazer com essa ferramenta vai depender da ação dos cidadãos, vai depender das demandas, vai depender dos casos. Acho que a gente está exatamente nesse momento, né, interessante de ver que o Brasil está se aproximando ao marco internacional. Eu e a Flávia, a professora Flávia, acreditamos que o Brasil vai continuar, né, nesse caminho, que a gente vai emparelhar com os outros estados no sentido de transformar isso num direito efetivo. Mas isso é uma luta não só minha e da doutora Flávia, é uma luta de todos nós. E, doutora Alexandra, a gente sabe que a tecnologia ela avança rapidamente, né? A legislação vai precisar avançar mais rápido para acompanhar também? Mais ou menos. Existem determinados princípios, digamos assim, que são, que eu vou dizer assim, de princípios de direito privado, de direito público, né? Que eles são, eles não se tornam tão obsoletos, né? Então, assim, o próprio conceito de autodeterminação informativa de proteção de dados pessoais, ele não vai se tornar obsoleto tão cedo. O que vai ter que ser atualizado com ênfase são os mecanismos administrativos, tecnológicos e jurídicos para fazer com que essa proteção se torne efetiva. Tá? Então, assim, a gente não vai precisar estar mudando a lei, digamos assim, né, de 4 em 4 anos, mas a gente vai ter que estar revendo os regulamentos. Os códigos de conduta são um mecanismo, né, de estabelecimento de proteção para fazer um compliance prévio das empresas, dos órgãos estatais, as políticas de uso, né, as cláusulas contratuais padrão. Esses elementos eles vão ter que estar sempre sob contínua reavaliação e contínuo escrutínio. Doutora Flávia, para a gente encerrar aqui, as leis estão aí, a nossa Constituição reforçou isso, transformando a proteção numa cláusula pétrea. Então, cabe a nós, cidadãos, cobrarmos a efetivação desse direito agora? Sem dúvidas, né? Porque é uma Constituição muito generosa em direitos dos mais diversos, mas 33 anos depois, a gente ainda está... eu diria, órfão de muitos dos nossos direitos constitucionalmente garantidos. E eu tenho certeza que o professor Alexandre corrobora também da minha opinião, é preciso que a gente efetive o nosso direito, mas não só com a consciência individual de que há um direito novo, mas eu creio que uma transformação de política pública maior, de informação, de educação, nas escolas, né, que as crianças possam ter contato com esse novo direito, que os pais para instruir seus filhos e viver em comunidade também de uma forma mais segura. Então, sem dúvidas, um marco inegável, civilizatório. A mudança está em curso, mas ainda depende de muitos fatores para se concretizar. Bom, e assim nós chegamos ao final do programa de hoje. Doutora Alexandre, doutora Flávia, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!